Você já se questionou por que amamos odiar as mulheres? Essa pergunta revela um paradoxo que atravessa a cultura contemporânea. Figuras femininas são elevadas a status de ícones, admiradas por sua beleza, talento ou carisma, mas ao menor desvio das normas sociais, são submetidas à intensa ridicularização pública. Esse ciclo de adoração e punição não é fruto do acaso. Ele é herdado de uma longa tradição de misoginia estrutural, um mecanismo de controle que transforma a mulher em espetáculo dos medos e culpas de uma sociedade patriarcal. Para compreendê-la é preciso olhar para suas raízes, os mitos, as doutrinas religiosas e as filosofias que moldaram a mulher como símbolo de desordem e culpa. Na mitologia grega, Pandora inaugura o arquétipo da mulher como origem do mal. Criada por Zeus como castigo aos homens, ela abre a jarra proibida e liberta todos os males do mundo. A mensagem é inequívoca. A curiosidade feminina é perigosa e precisa ser contida. Já na tradição judaico-cristã, a desigualdade entre homem e mulher é simbolicamente instaurada desde a criação. Eva é formada a partir da costela de Adão para ser sua companheira e ajudante. Ao desobedecer à ordem de Deus e comer o fruto proibido, ela é responsabilizada pela queda da humanidade. O gesto marca a entrada do pecado no mundo e fixa na mulher o papel de origem da desobediência. Tertuliano, conhecido como o pai da teologia latina, reforçou essa leitura ao afirmar que Eva foi o canal pelo qual o diabo penetrou na criação, corrompendo a imagem divina no homem e perpetuando a ideia da mulher como símbolo do erro e da tentação. Na mesma lógica de culpabilização feminina, a mitologia grega oferece um terceiro arranjo, Medusa. Sacerdotisa do templo de Atena, ela é estuprada por Poseidon no espaço sagrado que servia. E em vez de punir o agressor, Atena pune a própria vítima, a transformando em uma górgona monstruosa, com serpentes nos cabelos e um olhar capaz de petrificar quem a encara. O episódio evidencia que o sistema misógino é institucional, podendo ser operado também por ambos os lados. Existe um prazer de um inconsciente coletivo dentro de uma estrutura patriarcal e hierárquica que traz para esses homens e para mulheres também que não se veem fora dessa estrutura um prazer sádico em continuar diminuindo quem, na visão social, tem que ser diminuída, como uma mulher livre, uma mulher independente, uma mulher autêntica, uma mulher que tem um nível profissional alto. Por fim, Perseu a decapitou não por um ato cometido, mas pelo crime de ser mulher fora dos limites admitidos. Esses mitos criaram equivalências que atravessaram séculos, criando uma herança simbólica que segue viva, travestida de moralidade e espetáculo, em formas atuais de punir mulheres que se desviam do esperado. A filosofia e a teologia institucionalizaram essa hierarquia. Na obra Da Geração dos Animais, de Aristóteles, ele define a mulher como um macho imperfeito, incapaz de gerar formas sem ação do homem. A diferença biológica é convertida em argumento ontológico. A mulher seria matéria passiva, incompleta, dependente. Na Idade Média, Tomás de Aquino reforça o mesmo princípio em sua Suma Teológica. Afirma que a mulher é acidental na natureza, útil à reprodução, mas inferior em virtude e razão. Essa lógica filosófico-religiosa legitimou por séculos o patriarcado como ordem natural e moralmente justa. No século XX, a psicanálise retomou o imaginário de Medusa sob nova visão. Sigmund Freud, em 1922, interpretou o olhar petrificante da górgona como expressão da angústia de castração, o medo masculino diante da diferença sexual. A leitura freudiana centrada no desejo e no temor do homem perpetua a mulher como espelho de ansiedade. Em resposta, teóricas feministas propuseram releituras. Helene Six, em O Riso da Medusa, de 75, venela o oposto da monstruosidade. Ela enxerga o símbolo do feminino que reivindica o olhar e a palavra, tendo o poder de devolver o olhar que sempre aprisionou. Do mito à imagem, o vetor é contínuo. O olhar que codifica o feminino torna-se protocolo de produção e consumo. Em 1975, a teórica feminista Laura Mulvey introduziu o conceito do male gaze, olhar masculino, para descrever como o cinema clássico hollywoodiano
estrutura a narrativa a partir de um espectador imaginário heterossexual masculino. Nessa ótica, a mulher aparece quase sempre como objeto de contemplação e desejo, enquanto o homem é sujeito ativo da ação. Como notou John Bagger em Ways of Seeing, de 72, no olhar dominante, os homens agem e as mulheres aparecem. Esse dispositivo transforma o corpo feminino em mercadoria simbólica. A mulher é mostrada, mas raramente tem a voz ou agência em cena. O olhar masculino determina quem fala e quem apenas se exibe, alinhando as personagens femininas a um padrão visual normalizado. Seja na arte, no cinema ou na publicidade, prevalece a ideia de que o papel legítimo da mulher é ser observada para o prazer alheio. A cultura visual contemporânea, portanto, reforça a crença secular de que a mulher deve existir sob escrutínio e aprovação do olhar masculino. Na indústria da música, o padrão ganha contornos didáticos. A trajetória de Britney Spears, por exemplo, foi construída como um produto de dupla via. Para o público masculino adulto, uma sexualidade controlada, embalada na imagem de garota inocente. Para as meninas adolescentes, um modelo de pureza a ser emulado. Essa engenharia de persona sustenta o prazer visual masculino e, simultaneamente, dita uma pedagogia moral feminina, mantendo o corpo da artista como superfície de desejo e exemplo de disciplina. Casos assim são reflexo de uma engrenagem muito mais profunda. Existe uma linha da teoria da comunicação chamada indústria cultural, derivada da escola de Frankfurt, que tem um dos principais autores, o Adorno, Theodor Adorno. E eles falam que a informação se tornou uma mercadoria. Que isso faz total sentido quando a gente pensa em personalidades femininas na mídia, porque eles sabem que isso vende. Então, acho que o que impulsiona é justamente a questão da monetização, a questão de que isso gera lucro de alguma forma. A mesma indústria que moldou Britney Spears sob a lente do desejo masculino sustentava nos bastidores práticas de abuso e repressão. Em 2017, o escândalo envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein revelou quanto a misoginia institucional ainda sustentava a cultura do espetáculo. Durante mais de 30 anos, Harvey Weinstein usou sua posição de poder em Hollywood para coagir e abusar de mulheres. A investigação conduzida pelo The New York Times e pela The New Yorker revelou um sistema de silêncio com base em contratos de sigilo, ameaças e cumplicidade corporativa. Como observa a escritora Roxane Gay, o caso expôs a estrutura normalizada do abuso, não o desvio de um homem, mas o funcionamento habitual de um sistema. O escândalo impulsionou o movimento Me Too, criado originalmente em 2006 pela ativista Tarana Burkle, para apoiar mulheres negras vítimas de violência sexual. Em 2017, a hashtag foi retomada pela atriz Alyssa Milano, e milhões de mulheres compartilharam relatos com a hashtag Me Too. Eu também. A partir do momento que tem uma hierarquia social, quem está em cima teme, quem está embaixo se revolte de alguma forma. O gesto transformou o trauma individual em denúncia coletiva. Harvey Weinstein, Bob Weinstein, God bless him. Harvey Weinstein, who believed in us and made this movie. Harvey and Bob Weinstein. Harvey Weinstein. Thank you, Harvey Weinstein. Especially Harvey. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. Thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey, who first took me on 20 years ago. I would like to thank Harvey Weinstein. O movimento Me Too não apenas derrubou um predador, mas deslocou o foco do monstro isolado para as estruturas de poder que o sustentam. Em 2020, Harvey Weinstein foi condenado por estupro e agressão sexual. Sua prisão representou o colapso de uma impunidade histórica, um marco simbólico de responsabilização masculina. Esse movimento de reversão, punição do agressor e ascensão da voz feminina, ecoou novamente a imagem de Medusa. Segundo LNS Icos, Medusa representa a mulher que recusa o silêncio e devolve o olhar. Essa releitura ganhou forma concreta na escultura Medusa with the Head of Perseus, do artista argentino Luciano Garbati, instalada em 2020 diante da Suprema Corte de Manhattan, o mesmo local do julgamento de Harvey Weinstein. Na obra, é Medusa quem segura a cabeça de Perseu. O gesto não expressa vingança,
mas justiça simbólica. O mito se reconfigura. A mulher deixa de ser o monstro e passa a ser o sujeito da própria narrativa. Do mito ao espetáculo, o ódio às mulheres nunca foi apenas uma questão de gosto ou opinião. É uma pedagogia social. Aprendemos a admirar mulheres dentro dos limites do que é conveniente e as puni-las quando desafiam esse enquadramento. O caso de Harvey Weinstein, a ressignificação de Medusa, expõe a fissura dessa lógica. Quando as mulheres devolvem o olhar, o sistema se desestabiliza. Por que amamos odiar as mulheres? Talvez seja a pergunta que define uma era. Desde a mitologia até a filosofia, aprendemos a colocar as mulheres em caixas, a classificá-las, controlá-las, a criar limites para o seu poder e sua liberdade. Como Simone de Beauvoir nos lembra, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ser mulher é uma construção social, não é uma essência natural. Porém, é importante lembrar que todo esse recorte que exploramos ao longo do documentário diz quase que exclusivamente respeito à mulher branca. A experiência da mulher preta, embora também marcada pelo machismo, atravessa camadas adicionais de opressão que não podem ser ignoradas. Raça e gênero se entrelaçam, e a misoginia estrutural assume formas diferentes nesse contexto. Portanto, refletir sobre o ódio às mulheres exige, acima de tudo, atenção a essas diferenças, reconhecendo que entender o passado é fundamental para transformar o presente.